Então, estamos começando uma nova proposta dentro do canal que leva meu nome e eu quero convidar a vocês a estarem comigo. Inicialmente, será uma vez por semana e nós vamos tratar de assuntos à medida assim que o Espírito Santo for me tocando e também, se vocês fizerem perguntas, nós poderemos abordar os assuntos, né? Porque quanto mais uma pessoa que ensina, ela é desafiada, no bom sentido, mais de dentro dela sai. Então, essa bagagem de muitos anos, eu não quero guardá-la para mim. Eu quero compartilhar com aqueles que queiram, né? Então, quero colocar este projeto nas mãos do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá. O Senhor disse um dia, aquilo que eu vos falo em secreto, falai por sobre os telhados. Seja anunciado por sobre os telhados. Obedecendo a esta ordem, Senhor, é que eu quero compartilhar com meus amados que queiram estar comigo nesse tempo, algumas coisas que o Senhor tem me dado. E eu te agradeço. Peço que o Senhor esteja operando com espírito de revelação, espírito de sabedoria, espírito de entendimento e espírito de temor do Senhor, para que possamos desfrutar, sim, verdadeiramente daquilo que o Senhor tem para nós. Então, a Sagrada Escritura fala no livro de Oséias, no capítulo 6, e diz assim, versículo 3, Vinde, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua vinda, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Ele começa, né, convidando, o Espírito de Deus sobre Oséias começa convidando o povo. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Então, a proposta é um tempo de reflexão breve, bem breve, sobre a palavra de Deus, ou algum aspecto da palavra de Deus que nos leve a uma intimidade com o Senhor, uma intimidade maior com o Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que está aqui, que eu vou explicar agora, e que em certa ocasião eu compartilhei com um homem muito instruído, com espiritualidade, vamos dizer assim, não evangélica, não pentecostal, que me perguntou por que não me ensinaram isso quando eu era criança. Então, eu quero começar do básico, para a gente poder ir conversando e sendo acrescentado em alguma coisa, que o Senhor nos conceda que isso seja possível, né? Eu tenho aqui um desenho feito à mão, agora há pouquinho, e peço que vocês não me copiem e não divulguem, porque tem direitos autorais. Tá bom? Brincadeiras à parte, né? Mas, assim, o que significa isso aqui, pastora Bernadette? Deixa eu explicar para vocês. Vou trazer o microfone para cá, para vocês poderem, então, me ouvir bem. Aqui, vamos começar quando Deus criou o homem. Então, essa primeira figurinha aqui, esse verde aqui, representa o homem. Aqui, Pai, perdão, Senhor, mas aqui representa, então, o Criador, né? O Criador que criou o ser humano à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus o criou. Então, este homem estava no Jardim do Éden até o dia em que ele, Eva, né, foi tentada e Adão comeu também do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal. E aí eles perderam a semelhança de Deus. Você pode ver aqui que nessa segunda figura nós temos um desenho estilizado de um homem todo torto. Por quê? Porque perdeu a semelhança com Deus. Então, morreu aqui, morreu o espírito do homem. E o Senhor Deus disse, no dia em que comeres desta árvore, neste mesmo dia morrerás. Quando nós lembramos que Pedro falou que para Deus um dia é igual a 1000 anos, nós entendemos que Adão, vivendo 900 e poucos anos, morreu no mesmo dia em que ele comeu do fruto proibido. Muito bem. Aí o que aconteceu? Se estabeleceu uma barreira entre o ser humano caído e Deus. E Isaías 59 é bem claro quanto a isso. Isaías 59 diz, os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus para que ele não vos ouça. Então, a humanidade, por muito tempo, andou com bytes ou pequenas
demonstrações da misericórdia de Deus, mas não com uma restauração daquilo que havia perdido no Jardim do Éden. Muito bem. Aí, depois de muito tempo, no tempo determinado por Deus, veio o Senhor Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando ele foi batizado, lá no princípio do Evangelho de João, dos Evangelhos, de Mateus principalmente, você encontra que o Senhor Jesus Cristo foi para, aos 30 anos, foi para ser batizado por João, que era o sumo sacerdote da época, e que tinha se refugiado no deserto por causa da corrupção que havia no sacerdócio no templo em Jerusalém. Então, ele foi para João Batista para ser batizado. E quando ele foi batizado, ele recebeu, então, a incumbência do Espírito Santo de Deus de prosseguir e cumprir a tarefa para a qual ele veio. Aí, o que nós encontramos? Nós encontramos o Senhor Jesus Cristo, que diz, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Né? Ele disse um dia para Tomé, quem me vê a mim, vê o Pai. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Colossenses diz que nele habita a plenitude da divindade. E quando o Senhor Jesus Cristo, depois de batizado, ele vai para o deserto, ele foi para o deserto levado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus levou o Senhor Jesus Cristo para o deserto para ele ser tentado pelo diabo. Ele passou 40 dias no deserto e, ao final desses 40 dias, ele saiu do deserto cheio de poder do Espírito Santo de Deus. E aí, o primeiro lugar para onde ele vai é para Nazaré. E lá ele lê o livro de Isaías, em Isaías 61, você pode ler depois, porque esse nosso encontro ele tem o objetivo de ser rápido, mas os textos depois vão aparecer na descrição do vídeo, você pode procurar para você, então, conferir. Na Isaías 61, ele veio cheio do Espírito Santo de Deus, leu em Nazaré, Isaías 61, abrindo praticamente a sua missão. O que ele faria? Em um determinado momento, 3 anos depois, 3 anos e meio, ele já tinha preparado discípulos para continuarem a obra dele, depois que ele ascendesse aos céus. O Senhor Jesus Cristo, ele é preso num plano estabelecido de redenção, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho de João, capítulo 1, nos ensina que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e ele veio, e 1 João também, capítulos 1 e 2, falam que o Senhor Jesus Cristo, pela sua morte, pela sua crucificação, derramando o seu sangue, ele fez a expiação dos nossos pecados. Então, que pecado é esse? É o pecado da morte eterna. É o pecado de ter perdido completamente o contato com Deus, porque o espírito morreu no mesmo dia. O corpo morreu 900 e tantos anos depois, mas o espírito não tinha mais acesso ao Pai, porque estava morto e o Pai é espírito. E o espírito só fala com o espírito. Ele não fala nem com a alma e nem com o corpo. Pode transbordar para a alma e para o corpo, mas isso é assunto para outro dia. Muito bem. Então, o Senhor Jesus Cristo, no tempo determinado pelo Pai, tomou sobre si os pecados de todos nós. Isaías 53 diz, pelas nossas transgressões ele foi ferido. Deus o fez pecado, não é que ele pecou, ele tomou sobre si o pecado da natureza humana caída, morta em pecados e transgressões, longe de Deus, sem esperança, tomou esse homem de pecado e levou para a cruz. Quando o Senhor Jesus Cristo, na cruz, ele levou o homem na cruz, ele matou o corpo de pecado. Ou seja, aquela condição de perversidade sem nenhuma salvação, sem nenhuma possibilidade de endireitar esse homem torto, caído e morto aqui, ela foi morta aqui. E quando essa natureza pecaminosa foi morta aqui, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, o homem foi reintegrado ao projeto divino, agora resgatado. Então, depois da morte de Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre vós, foi o que o Senhor diz lá através do apóstolo Paulo.
Se não me engano, é Romanos 5, não tenho certeza. Mas o pecado não terá mais domínio sobre vós. Por quê? Porque a natureza perversa foi morta na cruz. E quando eu aceito o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, essa natureza perversa que foi morta na cruz, ela não pode mais e não me dominará mais se eu não permitir. Então, o homem que sai após a crucificação do Senhor e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é um homem justificado perante Deus. Esse homem justificado perante Deus pode receber o derramar do Espírito Santo para conduzi-lo pelas veredas da justiça, para conduzi-lo a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Porque alguns querem o reino, mas não querem a justiça. Mas aquele que vai atingir a plenitude daquilo que o Pai nos planejou, ou que ele pensou em nos tornar, ele vai buscar a justiça, vai praticar justiça, guiado sempre pelo Espírito Santo de Deus. Nunca por atos de legalismo, nunca por vontade da carne, mas por inspiração, direção e força do Espírito Santo de Deus, que é a graça que nos é dada para que nós possamos andar até o amadurecimento perfeito, que está descrito lá em Efésios, no capítulo 4. Eu queria deixar isso com você hoje, que nós possamos desfrutar desta bênção maravilhosa que foi a morte do Senhor Jesus Cristo. Mas que nós não paremos aqui, que nós prossigamos em conhecer e conhecer cada dia mais o Senhor. Porque aquele que matou o homem de pecado que nos dominava, aquele mesmo, ele vem pelo seu Espírito Santo habitar dentro de nós e nos guia pelas veredas da justiça, nos ensina todas as coisas, que eu creio que é o nosso próximo assunto, né? Ele nos ensina todas as coisas, aquilo que nós precisamos saber do ser dele, da revelação do ser dele, o Espírito Santo que nos foi dado pode nos ensinar. Então, quero deixar essa pequena e breve reflexão com vocês. E que o Senhor nos abençoe, que Ele nos conceda podermos andar neste caminho. Este caminho aqui, antecipando, é o caminho da santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Amo vocês. Não sei em que horário você vai ver. Bom dia, boa tarde, boa noite. Shalom, shalom. Deus abençoe. Amém.